Obrigado. Bem-vindo a todos. É uma honra para mim estar aqui com vocês no intervalo de feriado. E nós vamos tratar sobre segredos e revelações. A nossa ideia, a nossa exposição, ela é focada no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, no capítulo que trata sobre Deus, onde Kardec vai estudar as características divinas, onde ele estende o estudo que existe no Livro dos Espíritos, e ele acrescenta uma característica que nós vamos estar abordando também durante a palestra. E, obviamente, nas passagens de Jesus, os ensinos de Jesus, aqui Lucas capítulo 12, Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 16, onde ele, conversando com os apóstolos, diz para eles que nada há encoberto que não venha a ser revelado. Uma menininha orava porque sua mãe estava doente. Ela era muito pequenina, 8 anos, 9. E então ela conversava com Deus: Papai do céu, ajuda minha mamãe. Eu sou pequenininha, não tenho como ajudá-la, eu não tenho remédio para ela. Aqui em casa a gente já não tem mais comida. Papai, eu já não tenho. Eu preciso da tua ajuda, Papai do céu. Enquanto ela orava, um fazendeiro, lá na sua casa, resolve dar uma volta, sela o cavalo, com tranquilidade, sem pressa, nem percebe direito o que está fazendo. Começa, sai, meio sem rumo, olhando a paisagem, olhando a fazenda, olhando a cerca, as cercanias, e de repente ele percebe uma casa à beira do caminho, uma casa que ele não se lembrava dessa casa. Quantas vezes ele passara por ali e não lembrava que tinha uma casa ali? E ele é tomado de curiosidade, desce até aquela casa, se aproxima, ouve uma voz infantil e ele presencia essa prece, esse pedido dessa criança. Ele ouve através da janela a singela prece da pequenina. Ele fica inconformado, indignado até. Ele chama a menina: ei menina! Ela assusta, sai: sim senhor, o que está acontecendo? Minha mamãe está doente, eu estou pedindo a Deus para ajudá-la. Pare com essas bobagens, não existe essa história de Deus. E antes de sair, ele pega na sua bolsa uma moeda e atira para ela: vá, providencie o que sua mãe precisa e deixe de bobagens. A menina agradece, vai para dentro, se prepara para sair, ele percebe isso e ele já se encaminha retirando-se da casa. Mas ele olha para trás e vê que a menina ainda não saiu. Ele volta. Quando ele se aproxima da janela, a menina está: Papai do céu, obrigado por ter mandado auxílio tão rápido. Acompanhe esse moço que veio aqui, que o senhor trouxe, que o senhor sempre esteja com ele. Vocês creem em Deus? Todos nós cremos, acreditamos, confiamos, sabemos, sentimos a existência de Deus?
Vocês têm certeza? Certeza mesmo? Kardec, quando jovem, passou por dificuldades junto à sua família, e ele passaram por algumas dificuldades durante as guerras que aconteciam na França, e eles tiveram que se retirar da França. E com muito custo ele foi colocado em Yverdon, uma escola comandada por Pestalozzi, uma escola cara, mas uma escola que tinha um critério curioso, porque alguns alunos pagavam, mas outros alunos não pagavam. Aqueles alunos que não tinham condição estudavam em Yverdon por conta de Pestalozzi, que era um homem de bem. Vocês já viram a lição do homem de bem, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, capítulo 7 perfeito? Pestalozzi era um homem de bem. E o Kardec, na época, Hipólito Léon Denisard Rivail, vai ter nesse castelo para estudar, e ali ele começa um processo educacional muito intenso, não só de ciências, porque as ciências naquela época estavam explodindo, o conhecimento humano se expandia. Eles mal sabiam que hoje a gente teria Google, mas na época a coisa estava efervescente. Filósofos, matemáticos, mecânicos, químicos, todo tipo de pesquisador estava aparecendo, as ciências começavam a aparecer, o conhecimento humano em universidades começava a se expandir, começava a se tornar a regra geral, pelo menos naquela parte do mundo, porque se nós entrarmos na África, isso não estava acontecendo. Se nós entrarmos aqui pelas Américas, isso não estava acontecendo. Isso estava acontecendo lá, na Europa, como semente para o resto do mundo, como um plantio de uma nova fase, um plantio do início do mundo de regeneração. Começava lá. E ele foi estudar lá, e desde jovem, muito aplicado, se destacou no estudo da lógica, no estudo das matemáticas, no estudo linguístico. Nós já podemos perceber que Kardec falava alemão, falava também francês. Ele ia ter domínio de várias línguas. Na Europa isso é muito mais comum do que nós pensamos. Mas o Kardec se esmera, se dedica, se aplica. E lá, eles estudavam não só a teoria, eles saíam para estudar botânica ao ar livre. Eles saíam para estudar os astros à noite. Eles faziam pesquisas, porque nós não tínhamos naquela época literatura, computadores, nós tínhamos as pessoas descobrindo o universo em torno delas, descobrindo suas leis, buscando entender o porquê das coisas. Nós vamos encontrar Eurípides fazendo a mesma coisa em Sacramento, mas acompanhamos o jovem Kardec. O jovem Kardec se desenvolve, se transforma em monitor. Naquela época, a pedagogia envolvia classes não equalizadas. Alunos mais velhos acompanhavam os alunos mais novos, e o próprio ensinar para os colegas menores constituía o processo educativo. Então eu aprendo e depois ensino para aqueles menores. E esse processo de mentoria desenvolve aquele que estuda, porque quem tem que estudar para ensinar, aprende e fixa mais. Kardec cresceu nesse ambiente, num ambiente em que havia uma preocupação legítima com a formação do caráter, não só sobre a perspectiva de ilustração, de conhecimento de ciências, mas a formação da moral. Todos eles aprendiam a ser honestos, a ser obedientes, a serem solidários entre si. Nessa escola, ele aprende os rudimentos. E Kardec, ele é imbuído desde pequenino de uma religiosidade. Ele sente que Deus existe. Isso é facilmente compreensível, porque irá no futuro Kardec perguntar aos espíritos: e esse sentimento inato que o homem traz da existência de Deus,
E os Espíritos responderão para ele: é mais uma das provas de que Deus existe. É uma expressão do que ele trazia dentro dele, aquela percepção de todo, aquela compreensão que existia uma harmonia tão grande, mas tão grande, que tinha que existir um Criador, tinha que existir uma inteligência, tinha que existir Deus. Mas nós estamos numa época de revolução. O homem está tentando se libertar do absolutismo da igreja. O homem está tentando pensar por si, se libertar daqueles dogmas, daquelas regras, daqueles impedimentos. Quantos erros se perceberam? A Terra realmente não é o centro do universo. Mais do que isso, nem o Sol o é. O estudo, as ferramentas, as pesquisas levam o homem a ousar questionar os poderes de conhecimento da época. Só que nesse questionamento, as pessoas abandonaram a ideia de Deus. Sim, Deus, dirão alguns filósofos da época, está morto. O homem não precisa mais da ideia de Deus. Nós não precisamos mais acreditar que as doenças são punições divinas, que a saúde é uma concessão de Deus. Nós não precisamos mais acreditar que Deus é que faz as secas, que Deus é que faz as chuvas. Nós não precisamos acreditar porque a igreja tem mentido para nós. Então tudo o que está dentro da igreja é mentira. Esse pensamento se alastrou, mas no coração dos puros, e eu digo puros porque Jesus nos orienta que os puros veem Deus. No coração do puro, essa ideia não tem como ser apagada, não tem como arrancar, porque é da essência, porque o puro compreende, o puro vislumbra, o puro sente. Kardec vai perguntar: pode o homem compreender a Deus? E os Espíritos responderão para ele, lá no futuro: não, porque para isso lhe falta sentidos. Sentidos, com 5 sentidos que nós temos: tato, audição, visão, olfato, paladar. Nós não somos capazes de compreender Deus, mas Ele o entrevê, Ele o percebe, Ele deduz da presença de Deus. Todas essas ideias estão presentes na vida diária do Kardec, enquanto ele se desenvolve, mas ele tem que lidar com essa dualidade: eu acredito na igreja ou eu acredito na ciência? Eu acredito na igreja ou eu acredito na ciência? Eu acredito na igreja, eu acredito na ciência. Eu acredito na igreja, eu acredito na ciência. E ele, o bom senso reencarnado, um homem de uma lógica extraordinária, de uma formação extraordinária, escolhe a ciência, mas não consegue tirar de si um sentimento de que não era possível negar Deus. Ele vive com esse conflito, ele vive à procura, ele vive como essa criança em prece, buscando, desejando um esclarecimento, uma solução, desejando encontrar a lógica, porque todos os seus estudos levavam a Deus, todas as coisas que ele via provava Deus, mas a ciência, seus colegas de escola, aqueles que ele estudou e que cresceram e que viraram os filósofos, que viraram os grandes cientistas, que viraram os trabalhadores do conhecimento, combatiam agora a ideia de Deus, se entregaram plenamente ao materialismo. Eram inteligências desenvolvidas,
mas nós sabemos que nós precisamos desenvolver a inteligência e desenvolver o sentimento. Guardem isso, porque nós fizemos um comentário. Kardec vai estudar com um homem de bem, mas o simples fato de você ser educado por um homem de bem não te faz um homem de bem. Para que você seja um homem de bem, você tem que interiorizar, você tem que aceitar a ética, aceitar a moral, aceitar os princípios, aceitar os valores, para que então aquilo se reflita em você. E o Kardec é um homem de bem. Ele cresce. Em crescendo, alguém diz para ele: você precisa ver as mesas dançantes. Ah, sim. Ele estudava o magnetismo. Estudava o magnetismo para quê? Para curar. Um homem de bem. Ele se preocupava com o bem das pessoas. Ele estudava o magnetismo para curar as pessoas. Kardec escreve uma cartilha de matemática. Kardec se preocupa com a sociedade, é um homem além de si mesmo. Ele não está pensando só em si, ele está constantemente pensando na sociedade. Homem de bem, gente. Homem de bem coloca o outro antes de si mesmo. Estudando magnetismo, ele percebe a presença de fluidos. Ele conclui: existe um agente que de alguma forma parte do magnetizador e atinge o magnetizado e provoca uma mudança nele. Raciocínio lógico, causa e efeito. Estou vendo um efeito, há que ter uma causa. Se essa causa é material, há que ter um agente de alguma forma material, porque ele está limitando seus raciocínios ao paradigma existente, que é o paradigma materialista, conforme todas as pessoas estavam fazendo na época. Então, um amigo seu diz: eu mudei, agora eu sou espiritualista. Eu fui convencido de que há uma força inteligente além da matéria, que Deus existe. Mas ele fala também que as mesas dançam. E o Kardec vai responder que me mostre uma mesa com músculos e cérebro, e então eu crerei que a mesa é capaz de dançar. Passado um ano, seu colega o procura e diz: as mesas não só dançam, elas respondem a perguntas. Mais incrédulo estava Kardec, até que ele resolve assistir para experimentar, porque ele, como um homem de ciência, não podia negar a priori. Ele vai, assiste e percebe que naquelas mesas, naquele fenômeno, estava a solução dos maiores problemas da humanidade. E ele se atira de corpo e alma por completo a uma pesquisa, a uma vivência, a um estudo, ao descobrir. E nesse estudo, nessa vivência, nessa descoberta, e tem a ver com segredos e revelações, ele vai materializar para nós a terceira revelação, que sempre esteve debaixo dos nossos narizes, sempre esteve presente na humanidade. O Espírito vem, sopra onde quer, e você não o vê, não sabe para onde ele vai. Não te admires que eu te diga que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. Kardec vai compreender que Jesus estava correto. Os espíritos, as mesas dançantes vão responder para ele que Jesus é o alvo, é o modelo, é o guia, é o máximo que a humanidade pode atingir. Kardec vai estudar e vai perceber algumas características em Deus, lógicas, racionais,
Deus é infinitamente perfeito. Porque se ele tiver uma imperfeição, ele não é Deus. Deus é único. Porque se tiver dois, não tem harmonia. A harmonia que se percebe no universo. Deus é justo e bom. Se ele não for justo, ele não pode ser Deus. Ele coleta algumas características e propõe para os espíritos: podemos dizer que Deus é isto? E o espírito lhe responde de uma maneira matemática. É resposta típica de matemático. Resposta incompleta. Parece um computador, né? Resposta incompleta. Insuficiência de linguagem para definir. Ralou, né? Kardec vai insistir. E o Espírito lhe acrescentará: sob o seu ponto de vista atual, isto pode abranger Deus. Mas Deus não pode ser definido apenas por isso. 6 anos depois, 7 anos depois, porque a gente não sabe o momento exato que isso acontece, porque na Gênesis nós vamos encontrar, Kardec acrescenta uma característica importantíssima às características que ele havia elencado a Deus. Deus é providência. Deus é providência. Curioso, porque essa característica nos dá um senso que nos faltava na lista do Kardec: a onipresença, a onisciência. Então Kardec vai desenvolver para nós. Por que eu primeiro apresentei Kardec? Porque às vezes a gente fala sobre a doutrina e não sabe quem era o codificador. E quando a gente compreende as características morais, quando nós percebemos a verve do autor, nós tendemos a ter um respeito maior por aquilo que nós estamos lendo. Então Kardec desenvolve o seguinte raciocínio: Deus está em toda parte, e nós estamos nele, como ele está em nós. E ele percebe que isso Jesus já havia dito, só que nós não havíamos entendido. E ele traça para nós alguns raciocínios similar à nossa presença no nosso corpo. Se eu chutar o dedão do pé, eu sinto. Eu estou em todo o meu corpo. Então Deus está em toda parte. E ele nos alerta: não entendam que eu estou tentando materializar Deus. Isto é só para compreendermos a possibilidade dele estar em toda parte, assim como nós estamos no nosso corpo todo. É só um raciocínio para entendermos: Deus está presente em todos os lugares. É por isso que Emmanuel faz o comentário que fez. E aqui nós estamos interessados nos aspectos morais, porque vamos ver o que o Evangelho já dizia, para que nós entendamos por que revelação. Porque o homem, quando pesquisa, ele descobre. Concorda? Ele descobre. O que é descobrir? É tirar a coberta. Descobrir é tirar a coberta. É levantar o véu. Levantar o véu, lembra alguma palavra? Revelar. Revelar é levantar o véu, é descobrir. Então existe um caminho para a descoberta, que é o estudo, o esforço persistente, a observação metódica, que em 2000 anos nós não fizemos adequadamente, mas depois, agora, recentemente,
nós estamos aprendendo a descobrir as coisas, a pesquisar, a levantar o véu que ocultava as leis que regem os fenômenos que nos cercam. Quem faz isso? A ciência. Mas existe uma outra forma de aprendizado, que vem através da revelação. E na revelação nós vamos encontrar o Salmo 139. Os Salmos têm 3.000, 2.800, 3.200 anos de idade. Vejam o Salmo 139. Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Não termina aqui o Salmo 139. Vocês já devem ter ouvido a música. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ela é só um pedacinho desse salmo. Lá, naqueles idos tempos, Davi, o salmista, já sentia a onipresença divina. Não é possível esconder-se de Deus nem nas trevas, porque para Ele a noite e o dia são a mesma coisa. Para Ele não há oculto, Nosso tempo está acabando, falei demais. E fica aqui a nossa reflexão. Nós cremos em Deus. Quando eu contei para vocês a prece da menina, e o homem que foi lá, aquela criança sem estudo, percebe que aquele homem é a resposta para a sua prece. Aquele homem, sofrido pela vida, se distanciou da ideia de Deus e vai encontrar Deus falando com ele através da necessidade de uma menina. E nós? Percebemos que Deus está presente quando nós nos levantamos, quando nós nos deitamos. Percebemos que Deus está presente quando nós pensamos mal, que Ele conhece os nossos pensamentos, que não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 12. Não há nada. Os meus segredos, os meus esqueletos, os meus fantasmas, os meus monstros, todos eles serão conhecidos, ou melhor, já são conhecidos de Deus. Não há nada oculto para Ele.
E o que muda na minha vida de posse desse conhecimento? O que eu farei diferente a partir de agora, quando eu percebo que lá em casa Deus está? Quando eu subo na minha moto, Ele também está comigo. Quando eu vou para o meu trabalho, Ele está lá e está aqui. Que se o meu filho viaja para o outro lado do mundo, Deus está lá também, com ele. E se por um acaso ele pegasse uma nave para Marte, ele chegaria em Marte e descobriria que Deus também está lá. O que eu vou fazer com esse conhecimento? Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Estou sem apressar, né?